Esse, com certeza, é um daqueles problemas que provavelmente você aprendeu a resolver ele, mas não entendeu completamente o que está por trás. Ele parece ser um problema bem simples, já que é um dos primeiros problemas que a gente aprende a resolver lá na dinâmica, quando a gente começa a estudar as leis de Newton, cara. Só que, por trás daquilo que você provavelmente apenas decorou, a gente vai entender hoje o que está funcionando para que aquilo possa acontecer. Então, o problema desse bloco é o seguinte: eu tenho dois blocos com massas diferentes. Então, vou dizer que eu tenho um bloco M1 e M2, onde a gente percebe que um dos blocos tem massa maior, que no caso aqui é M1. Então, a condição é que M1 seja maior do que a massa M2. Poderia ser ao contrário, nenhum problema. E tem uma força empurrando o bloquinho 1. A pergunta é: qual é a aceleração do bloquinho 1 e do bloquinho 2? Parece um problema simples e provavelmente você tenha aprendido que é só somar as massas aí, né? E dividir ali força pela massa total e você acha o resultado. Mas o que está por trás disso, cara, com certeza é mais belo do que você pode imaginar. Então vamos entender o seguinte: nesse tipo de problema, a gente vai aplicar literalmente as 3 leis de Newton para resolver. Primeira lei é a inércia. A gente precisa quebrar essa tendência que esses corpos têm de permanecer com esse estado que eles se encontram, ou seja, com essa velocidade que eles se encontram. A gente precisa alterar a velocidade para quebrar a inércia dele, ou seja, a gente precisa causar aceleração. Então, existe uma aceleração no bloquinho 1, que eu vou chamar de A1, e existe uma aceleração no bloquinho 2, que eu vou chamar de A2. Então, esses bloquinhos aceleram, cara, na direção da força resultante, como diz a segunda lei de Newton. O segredo para resolver esse tipo de problema é você retirar ou visualizar as forças que estão atuando, agindo em cada bloquinho. E a ideia aqui é o seguinte, ó, a gente sabe que existe a gravidade atuando aqui nesse sistema, certo? Vertical e para baixo, a aceleração da gravidade. E quando ela interage com a massa de um bloco, ela vai gerar o que a gente chama de força-peso. Então, nesse bloquinho, existe a força-peso vertical e para baixo, que eu vou chamar de P1. A gente sabe calcular o peso de um corpo. É o produto da massa dele vezes a aceleração da gravidade. Da mesma forma, vai existir um peso no bloquinho 2. Então, P2 está aqui, ó. Massa de 2 vezes gravidade. Como o bloquinho aqui está sendo puxado em direção à Terra, ele só não vai cair na Terra em direção ao centro da Terra porque existe uma superfície barrando. Então, pela terceira lei de Newton, ação e reação, quando o bloquinho aperta o chão aperta o bloquinho de volta, gerando o que a gente chama de força normal. Então, está aqui, ó, normal do bloquinho 1. Da mesma forma, temos aqui a força normal do bloquinho 2, N2. Certo? Bom, de boas. E aí, o que é que acontece? Quando esse bloquinho é empurrado para a direita, nesse caso, ele vai empurrar o outro bloquinho. Ou seja, o bloquinho 1 faz uma força no bloquinho 2, que eu vou chamar de força F. Mas ação e reação acontece aqui. Quando o bloquinho 1 empurra o bloquinho 2, o bloquinho 2 empurra o bloquinho 1 de volta. Com a mesma direção, mesmo valor, mas com sentido oposto. Então aqui F' está representando a reação do empurrão que o bloquinho 1 fez no bloquinho 2. Tranquilo?
Então, a gente já retirou todas as forças que estão agindo aqui nesse sistema, certo? E aí você pode estar pensando, cadê a reação da força-peso, né? A gente sabe que a reação das forças-pesos, né, dos objetos, pessoal, elas se encontram no centro da Terra. Então, aqui estaria P1', a reação do peso 1 na Terra, porque se a Terra puxa o bloquinho 1, o bloquinho 1 puxa a Terra também, e aqui também estaria a reação do peso do bloquinho 2, P2'. Se a Terra puxa o bloquinho 2 puxa a Terra também. Tá? Então, a ação e reação do peso, da força-peso, acontece no centro da Terra. Bom, e aí a gente tem que olhar cada bloquinho separado. Vou pegar o bloquinho 1 e vou desenhar ele aqui. Quando a gente retira o bloquinho 1 aqui, o que é que a gente tem aqui? As forças que estão agindo nesse bloquinho 1 é o seguinte, ó. Eu tenho a força F que está sendo aplicada aqui por alguém, para a direita, horizontal. Tenho o peso desse bloquinho agindo vertical e para baixo, peso do bloquinho 1. Tenho a normal dele vertical e para cima, N1. E tenho a força de reação, que é quando o bloquinho 2 empurra o bloquinho 1. Então, tem uma força para cá. É a força F', né? Força de reação. A gente sabe que esse bloquinho nem está subindo e descendo, não tem movimento na vertical. Então, significa que essa força normal está sendo anulada por esse peso ou vice-versa. Então, eu posso dizer que como esse bloquinho vai se mover para a direita, deve existir uma força resultante atuando nesse sistema que faz esse bloquinho ir para lá. Então, F tem que ser maior do que F'. Porque lembra, força resultante, no caso do bloquinho 1, é a massa 1 vezes a aceleração 1. Né? O módulo da força resultante. E como é que eu acho isso? Bom, mesma direção, sentidos opostos, você vai pegar uma força e subtrair da outra. Igual a M1 vezes A1. Está aí a nossa primeira equação do bloquinho 1. Pega o segundo bloquinho, o bloquinho 2 agora, e aí você vai retirar as forças que estão atuando no bloquinho 2. E aí você vai ver o seguinte, ó. O bloquinho 2 tem massa M2, e aí, força-peso vertical e para baixo, P2. Temos a normal atuando no bloquinho 2, N2. E temos a ação, que é quando o bloquinho 1 empurra o bloquinho 2 para cá, que é a força F. Como a gente viu, não tem movimento na vertical, significa que N2 se anula com P2. E aí, aplicando a segunda lei de Newton aqui, força resultante no bloquinho 2 é igual a massa 2 vezes a aceleração 2. A única força que está atuando na horizontal é F, igual a M2 vezes A2. Temos aqui uma segunda equação. E aí, qual é o problema? Ó, temos duas equações com algumas incógnitas, mas a gente vai simplificar. Primeira simplificação. Quando a gente estuda a terceira lei de Newton, ação e reação, elas têm uma condições, na verdade, né? Que elas têm que ter mesma direção, mesma natureza, se é contato ou se é de campo, mesmo valor, módulo, mas sentidos opostos. Então, eu posso afirmar que o módulo da força F, tá, é igual ao módulo da força F'. Ação e reação. Então, eu tenho que, se aqui é uma força de 3 newtons, aqui também é uma força de 3 newtons, só que com sentido contrário. Segunda coisa, quando o bloquinho 1 é empurrado, por exemplo, 1 metro, o bloquinho 2 vai junto e anda 1 metro. Como esse movimento acontece simultaneamente, eles possuem a mesma variação de velocidade, ou seja, eles possuem a mesma aceleração. Então, eu posso dizer que
a aceleração do bloquinho 1 é igual à aceleração do bloquinho 2, tanto em módulo como em direção e sentido, tá? Então, isso daqui literalmente é os vetores da aceleração 1 e 2 são iguais, porque tem mesma direção, mesma natureza, mesmo sentido e mesmo valor. E aí eu posso montar um sistema, cara, que diz o seguinte: a equação vai ficar F menos F'zinho, que é igual a F', igual a M1 vezes A. Vou chamar essas acelerações aqui de A. Embaixo eu tenho F igual a M2 vezes A. E aí perceba que você caiu num sistema agora mais simples, com duas variáveis, a aceleração e F'zinho. E esse sistema é bem simples da gente resolver. É só você somar essas duas equações. Soma lado a lado, né? F menos F'zinho mais F'zinho dá F. É como se esses dois caras aqui, ó, se anulassem. Igual M1 mais M2 vezes A. Então, a aceleração desse sistema, pessoal, é uma força dividido pela soma das massas desses objetos, né? A unidade metros por segundo ao quadrado, aceleração. E aí, como eu falei, provavelmente você aprendeu que quando você tem um sistema desse, tanto faz você fazer essa conta toda ou simplesmente somar as massas. Você pode usar isso daqui como se fosse um único bloco onde a massa total é a soma das massas, M1 mais M2. Então, aqui seria o bloco 1, 2. E por que você pode fazer isso? Você teria uma força atuando aqui, ó, e essa força ela é externa aos blocos, ao sistema, causando uma aceleração no nosso sistema. E por que F'zinho e F' não foi envolvido aqui nas contas, né? Por que ela não aparece aqui no cálculo da aceleração? Porque, como a gente sabe, para utilizar a segunda lei de Newton, a gente tem que considerar forças externas ao sistema. Então, a única força que está agindo fora desse sistema aqui dos dois blocos é a força F. F'zinho e F' são forças internas que estão agindo, assim como o peso e a normal também são forças externas, mas elas estão se anulando. Então, F'zinho e F', ação e reação, é interno a esse sistema. Então, ele não causa aceleração, ele não quebra a inércia do movimento, ele não altera a mudança do movimento, a mudança da velocidade. Então, por isso que você pode considerar esses dois blocos como se fosse um único bloco, porque a única força que está agindo aqui é essa força externa ao sistema que está causando essa aceleração, tranquilo? Então agora você já sabe, quando pegar um problema de blocos unidos um com o outro, você vai trabalhar ele usando essa equação, mas entenda tudo que está aqui por trás desse sistema, porque é a partir desse entendimento que você vai se tornar cada vez mais inteligente e desenvolver a sua capacidade para alcançar os seus objetivos.